Queria falar sobre essa pergunta de como seria um governo ideal, assim, né? Acho que a gente também pode trabalhar com ideais, né? Mas com nortes. Agora, dá para se transformar alguns princípios teológicos em nortes políticos. O André falou sobre soberania de Deus sobre todas as esferas. Mas a gente também sabe do outro princípio teológico da queda, ou seja, da corruptibilidade do ser humano. Então, se Cristo é soberano sobre tudo, mas o ser humano ele tende à corrupção, a gente tem que ter uma forma política em que todas as esferas sejam contempladas e, ao mesmo tempo, todos os seus agentes sejam fiscalizados, porque todos têm a propensão política. Tem a propensão pecaminosa, desculpa. Como é que é o nome disso? Isso chama pluralismo político. Você tem um livro ali fora da capa amarela chamado Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis. O Koyzis mostra, ele associa ideologia à idolatria. Ele fala que um cristão não pode estritamente ser um liberal, da mesma forma que ele não pode ser estritamente um socialista, da mesma forma que ele não pode ser estritamente um nacionalista. Por quê? Porque em cada uma dessas ideologias políticas existe uma idolatria, ou seja, existe uma área sobre a qual Cristo é soberano sobre todas, existe uma área que foi selecionada e foi feita o critério único de decisão. Por exemplo, no neoliberalismo, o indivíduo ele é privilegiado, a liberdade individual, os direitos individuais. Nada contra as liberdades e os direitos individuais, mas quando isso se torna critério, tudo o que diz respeito ao coletivo é demonizado, porque é uma idolatria, ou seja, um Deus, se tem um Deus, tem um diabo também. E a mesma coisa, por exemplo, no socialismo. O socialismo tende a privilegiar o coletivo em detrimento do individual. E, novamente, nós temos uma idolatria. Então, o Koyzis argumenta ali é que, primeiro, a gente tem que abrir mão dessa polaridade, às vezes, rivalista, que não contribui com nada, de direita e esquerda, porque o debate vai muito além disso. E a gente pensar que um cristão, ao mesmo tempo, ele pode ser progressista em algumas coisas, ele tem que ser conservador em outras, ele tem que ser um nacionalista no sentido de compreender demandas do seu país, um democrata, mas sempre sabendo que cada uma dessas esferas elevadas à última instância é pernicioso. Então, um melhor dos mundos, assim, não o ideal, mas um mundo que ajudaria bastante, seria que a gente tivesse... A gente também não tem que eliminar as marcas. Um partido ele tem que ser uma expressão de uma vocação. A gente tem um partido mais neoliberal, ele tem que ser neoliberal, ele tem que defender os interesses dos indivíduos, econômicos, etc. E a gente tem partidos de orientações mais sociais, ele tem que ser assim. O que a gente tem que fazer é o balanço do número de representantes de cada um deles. Quando a gente tem, como acontece, por exemplo, no estado de Goiás, uma maioria com uma visão, uma ideologia política, a gente tem um desequilíbrio. Não significa que a gente tem que abrir mão disso. Significa que a gente tem que equilibrar essas forças aí, justamente por esse princípio de que Deus é soberano tanto sobre a coletividade quanto pelo indivíduo. Ele é soberano tanto pela nação quanto pelo globo. Então, uma forma cristã que leva em consequência essa soberania de Cristo sobre todas as coisas, mas também leva em questão a corruptibilidade do ser humano, ela tem que ser atenta a esse equilíbrio de quem vai nos representar. A gente tem um governador que tende a ser mais conservador. A gente tem muitas coisas que tem que se conservar mesmo, mas existem muitas outras que a gente tem que ser mais progressista. Existe um partido aqui, por exemplo, dos partidos da chamada ala progressista do Brasil, o PSOL é o mais progressista, talvez. Eles são radicais mesmo. Existem algumas demandas dele que são muito boas, tem outras que são exageradas. Quem vai fazer esse balanço é justamente nesse diálogo político. Agora, isso é muito mais difícil do que falar assim, não, ó, direita e esquerda, quem não está comigo fecha no outro. Política não é um jogo de soma zero. Quem tem poder, o outro não tem nada. Ou quem tem poder é só quem foi eleito e a gente não tem nada. Não é um jogo de soma zero. É antes do contrário. As relações de poder, elas são muito mais capilarizadas, que foi o que o irmão falou, justamente por isso, que às vezes o jogo político ele é tão capilarizado que um grupo que parece que fecha com uma ideologia não encontra ali todo o apoio para aquilo. Então existem outras questões que estão sendo tratadas ali que não ficaram claras. E a gente tem que lidar com isso. É quando surge aquilo que o André falou. Em cada esfera de responsabilidade, a gente trabalhar ela da maneira mais adequada, na educação, no jurídico, nos direitos humanos, na política, na teologia, no aspecto religioso. Então, assim, quanto mais plural a gente for, menor é a possibilidade da gente errar muito, porque vão ter mecanismos de controle e de balança sobre os excessos de cada uma das idolatrias.